Boa noite, bem-vindos para mais uma aula de apoio andragógico em matemática. Bem-vindos. Hoje, como todo início, a gente fala aí do olhar enevoado. A frase original é de Vygotsky: nosso olhar para a realidade é sempre enevoado. Então, espero, que a cada dia, a cada momento, a gente possa estar ampliando os nossos olhares e a gente possa estar enxergando aí a realidade melhor. No nosso contrato, sempre é bom rememorar, sempre é bom recordar, quando a gente está em uma relação, né? Eu queria estar lembrando a vocês que nessa reta final, reforcem aí o network, reforce pelo menos um contato aí de entreajuda, para que vocês possam estar se auxiliando aí nessa reta final. Daqui a 2 semanas a gente vai para a avaliação conclusiva e eu conto mesmo que vocês a realizem aí com aprendizado e com bastante sabedoria. Quando no terceiro ponto a gente fala sobre desenvolvimento, esse ano daqui a gente ampliou esse olhar para além do desenvolvimento profissional. A gente fala agora do desenvolvimento para a vida inteira, né? Então, se uma pessoa se aposenta aos 65 anos, ela tem aí pelo menos uns 25 anos de vida pela frente, falecendo aos 90, por exemplo. Então, o que ela vai fazer dos 65 aos 90 anos? Ela precisa ficar atenta e continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo. Por exemplo, na dimensão tecnológica, algumas pessoas falam assim: por que eu vou aprender tecnologia agora se daqui a pouco eu não vou utilizar mais? Gente, é muito difícil a gente passar essa próxima fase sem o uso da tecnologia. Então, ela está melhorando, ela está avançando e ela está trazendo novidades, e são novidades que, em geral, a população gosta. E a gente não deve ficar alheio a essa realidade, a gente deve estar se inteirando dela. Esclarecimento, gente, o tempo todo. Se nesse momento agora eu não tenho nada claro, uma entrada aqui. Boa noite, bem-vindo, Fagner. Ele ia entrar, não entrou, alguma coisa aconteceu. Chegou. Boa noite, Fagner, bem-vindo. Então, eu já comecei a gravação, já fiz aqui, já falei sobre olhar enevoado, falei sobre o contrato, aquele começo de sempre, né? O desenvolvimento, e eu estava no ponto do esclarecimento, e todo e qualquer esclarecimento vocês podem solicitar aí a qualquer momento, a qualquer tempo. E está muito claro, se vocês entrarem lá na página da faculdade, o ambiente do aluno, logo na primeira página tem um link para a CPA. Se você não participou ainda, se vocês não participaram, então podem, por favor, acessar o link da CPA e responder lá o questionário de aluno. Boa noite, Aida, bem-vindo. E eu vou virar a página aqui. Então, já são 4 minutos de gravação. Quando a gente fala do desenvolvimento pessoal, nesse semestre aqui, algumas semanas, a gente acrescentou a checagem e o autoconhecimento. É importante, né, que cada um de nós aí... Boa noite, Aida, tudo bem? Olá, professor, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Então, a gente acrescentou a checagem, né, para que a gente desenvolva o nosso autoconhecimento e a gente possa estar promovendo o nosso autocuidado, né, a nossa autorregulação. A ideia é que a gente se conheça por inteiro o tempo todo, né? Cabeça, coração
corpo e espírito, por exemplo. E como, por exemplo, num dicionário de cores, as cores são diferentes, a simbologia das cores são diferentes de pessoa para pessoa, é interessante que no Daily Board vocês façam lá uma sessão de dicionário, vocês possam estar traduzindo, né, o que cada símbolo aí significa para vocês. É uma sugestão. Virando a página. Então, seja numa aula, numa reunião, para que a gente possa descansar, para um cochilo. Então, uma série de situações a gente precisa observar a nossa ergonomia, ficar atento à nossa respiração, a gente precisa perceber aí as nossas emoções, os nossos sentimentos, e, na minha opinião, depois vocês podem me contradizer, esse exercício, essa sensibilização, ela melhora aí a nossa atenção e a nossa concentração. Então, esse começo é muito parecido. Então, para hoje, a gente conclui aí a análise combinatória nessa parte básica. A gente já viu na semana passada o arranjo simples, a gente exercita o arranjo simples mais um pouco hoje, sem a fórmula e com a fórmula, e depois a combinação simples. No caso da combinação simples, eu só conheço aí o como fazer pela fórmula. Aí a gente precisa estar cuidando aí de decorar. A minha sugestão é que quando as fórmulas aparecerem, vocês possam estar anotando aí no diário de bordo de vocês. Então vamos lá. Arranjo simples. Recordar a operação numérica, né? A gente tem aí um arranjo de 8-2 e eu pergunto para vocês, será que agora, se eu der alguns minutinhos para vocês, vocês seriam capazes? Acho que a gente já fez isso na aula passada, acho que é essa mesma conta. Quanto é que dá isso daí, gente? Quem é que lembra? Quem é que sabe? Quem já abriu o caderno aí para ver as anotações? Wagner não lembra. Aida lembra? Não? Então vamos lá, ó. Quando aparece dessa forma, que a gente trabalhou a semana passada, é lembrar que esse 2, o genérico é arranjo de NP. N é o universo, P é parte. Universo de 8, parte de 2. Então, a gente pode ter lá 8 estudantes organizados de 2 em 2 e querer saber quantas possibilidades, né, a gente tem de combinar 8 alunos organizados de 2 em 2. Então, como são 2 em 2, é 2 posições. Essa parte aqui é de 2 posições. Aí, o que acontece? Nessas 2 posições, a gente começa por todos, na primeira posição. E como um primeiro estudante já foi escolhido, então a gente, na próxima escolha, a gente escolhe entre 7. E a multiplicação, possibilidades se multiplicam, 8 vezes 7 é que vai nos dar a resposta de quantos pares a gente pode fazer combinando 2 estudantes num grupo de 8, 2 a 2. Então dá para fazer 56 tipos de duplas. Por exemplo. Lembraram aí, não?
Boa noite, Alex. Então, se eu não passei na aula passada, estou passando agora, não é? Então, no começo da análise combinatória, a gente vê o quê? A gente vê as possibilidades se multiplicam. Se eu tenho duas posições e fazer um código numérico de duas posições, na primeira posição a gente pode escolher algarismos de 0 a 9, na segunda posição algarismos de 0 a 9. Então a gente tem 10 possibilidades de escolha na primeira posição e 10 possibilidades de escolha na segunda posição. Então, um código numérico de duas posições dá 10 vezes 10. A gente pode fazer, então, 100 códigos. Isso no caso do princípio fundamental da contagem. Depois, quando a gente fala de anagrama, boa noite, Juliana. Quando a gente fala de anagrama, a gente está falando do caso de permutação. A gente troca as letras de lugar e, ao trocar as letras de lugar, a gente vai tendo aí mnemônicos da mesma palavra. E mnemônicos da mesma palavra, no exemplo que a gente deu, foi a questão da palavra amor, não é? 4 posições, e a gente aprendeu o conceito de fatorial. Então, 4 posições, 4 fatorial. Na primeira posição, 4 escolhas. Na segunda posição, 3 escolhas. Na terceira posição, 2 escolhas. E na última posição, 1 escolha. 4, 3, 2, 1. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24 mesmo. Então, 4 letras combinadas, formando mnemônicos, vão dar 24 mnemônicos diferentes. Aí é a permutação, por exemplo. Depois, depois de combinar princípio fundamental da contagem, permutação, o N fatorial, a gente tem agora o arranjo NP. N, universo, tudo, e P, parte. Nesse caso, 8 estudantes, 2 separados de 2 em 2. Quantos grupos? Então, vai dar, nesse exemplo que a gente acabou de passar, 56 possibilidades, 56 combinações aí. E isso é sem a fórmula. Se a gente... a forma de trabalhar é de cada um de vocês. De repente, se vocês pegarem aqui a fórmula e acharem que, pela fórmula, vocês consideram que é mais simples de desenvolver, fica à vontade. Vocês podem decorar essa fórmula e aplicar essa fórmula daí na vida de vocês. Então, coloquem isso no diário de bordo de vocês e, de repente, na véspera de um concurso, por exemplo, ou na antivéspera do concurso, aí vocês podem o quê? Decorar a fórmula e tentar resolver pela fórmula. Hoje, eu vi que quando tem alguma letra repetida, muda a conta, né? Sim, a gente está vendo aí permutação simples, arranjo simples e combinação simples. E aí, quando, por exemplo, banana, né? Banana, ela tem 6 letras, mas a letra A, ela se repete 3 vezes. E na hora do anagrama, quando a gente pode embaralhar, né, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, se fossem letras diferentes, 6 fatorial, quem está aí com a calculadora, quanto que dá 6 fatorial? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Isso, 720, Fagner. Então, a palavra banana, se fossem 6 letras diferentes, ela daria uma contagem de 720 combinações diferentes. Como a gente pode falar assim, o A1 ele mudou de lugar, o A2 ele mudou de lugar, o A3 ele mudou de lugar, mas quando a gente faz a leitura do mnemônico, a gente vai ver que a leitura do mnemônico é exatamente a mesma. Então, quando as letras se repetem, a contagem é diferente. Aí já
são formas de aprofundar o que? A questão do anagrama. Existem formas de aprofundar o arranjo, existem formas de aprofundar a combinação. Então, aqui a gente está vendo o quê? A parte básica, né? Nesse semestre, a gente vê a parte básica. E depois, dependendo do curso que vocês desenvolverem a trilha profissional de vocês, o professor de matemática pode sentir a necessidade de aprofundar ou não, dependendo da situação. Tudo bem? Então, é isso. Então, permutação simples, arranjo simples e combinação simples. É isso que a gente está vendo. Então, aplicação direta do conceito ou aplicação direta da fórmula. Todo mundo anotou essa fórmula? Depois, parece que agora eu consegui liberar, né, os PDFs dos PPTs e eles estão prontos aí para download. Então, quem quiser fazer o download dos PDFs vai poder fazer. Ou a pessoa anota aqui, ou depois ela dá uma lida no PDF e a forma de estudar é de cada um. Então, eu vou para o próximo slide aqui. Então, a gente acabou de fazer a conta do A2, não é? Quando a gente olha lá o N é 8, a parte é 2. Se a gente coloca na fórmula, vai ficar o quê? 8 fatorial, que é o N, 8 fatorial, que é dividido, não é? Por N, que é 8, menos P, que é 2. Fecha parênteses, fatorial também. Então, eu substituí o N e P na fórmula. Está claro o que eu fiz aqui? Alguma pergunta? Sim? Não? Não? Sim? Ok. Então, eu tenho uma manifestação. Vamos dar a sequência aqui. Qualquer coisa é só perguntar. Então, quando a gente tem o arranjo 8.2, que a gente já fez sem a fórmula, agora a gente está usando com a fórmula. Vai ter que dar o mesmo resultado. Então, a parte de cima eu não opero. Ela continua igual, 8 fatorial. E a parte de baixo, dentro do parênteses, eu posso operar. Eu tenho 8 menos 2. 8 menos 2 vai dar 6 fatorial. Então, dentro do parênteses vai dar 6 e fora do parênteses eu tenho fatorial. Então, a divisão ficou 8 dividido por 6. Resolvi a conta dentro do parênteses. O princípio matemático das operações aí numéricas e algébricas continua o mesmo. A prioridade primeiro é o parênteses, depois o colchetes e, por último, a chave. Então, aqui a gente só tem o parênteses, a gente resolve o parênteses primeiro. Agora, ficou uma divisão simples, né? De 8 dividido por 6, fatorial. Boa noite, Fabiana. Então, dando sequência aqui, tem aquele macete que a gente viu na aula passada sobre divisão de fatoriais. A gente pode abrir o 8 fatorial, não precisa abrir ele inteiro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A gente abre o 8 fatorial de forma conveniente, na conveniência matemática. Então, eu posso fazer assim, 8 que multiplica 7, que multiplica 6 fatorial. O 6 fatorial nos interessa, porque o denominador é 6 fatorial. Aí, se a gente simplifica, o que vai ficar? 6 dividido por 6 dá 1.
1 que multiplica 8 vezes 7. Não é? Vai ficar assim, ó. 8 que multiplica 7, que multiplica 1. Porque 6 fatorial é uma grandeza. Dividido por 6 fatorial, que é a mesma grandeza, dá 1. E aí, dá aquela conta de 8 vezes 7, 5,6. A resposta tem que ser a mesma. A gente fez sem a fórmula, e aqui a gente fez com a fórmula. Perguntas? Tanto permutação, arranjo e combinação, existem formas de aprofundar. Aqui a gente viu, nesse módulo, a permutação simples, agora a gente está vendo o arranjo simples, e depois a gente conclui esse módulo com combinação simples. Perguntas aqui, gente. Isso, Alex. Se quiser fazer todas, se quiser fazer pela lógica ou pela fórmula, tanto faz, vai dar do mesmo jeito. São duas formas de fazer que chega no mesmo caminho. Muitas coisas na matemática têm, às vezes, 1, 2, 3, 4 caminhos. Por exemplo, em combinação simples, eu não conheço mais de um caminho, mas, com certeza, existem mais de um caminho. Tem um caminho que eu não aprofundei, eu preferi não aprofundar, que um dos livros que eu consultei para preparar essa aula, o professor que escreveu o livro, ele escolhia um jeito de misturar a fórmula de arranjo com a fórmula de combinação. E aí ele desenvolvia e chegava no mesmo resultado. Tudo bem? Mas aí eu prefiro não misturar essas duas fórmulas. No meu caso, eu sempre tento visualizar uma forma e fazer sem a fórmula. E depois, para compreender melhor a fórmula, tá bom? Mas aí é de cada pessoa. Tem pessoas que preferem formalizar e utilizar a fórmula. Mas, seja um caminho ou outro, dá na mesma. O caminho mais extenso que eu conheço, que eu já comentei com vocês, é no trabalho da porcentagem. Na minha pesquisa, eu já encontrei 18 formas de trabalhar a porcentagem. Muitas delas são variações da mesma forma, mas a gente percebe que cada professor, na sua didática, na sua forma de tentar provocar o aprendizado, ele escolhe um jeito de trabalhar. Muitas dessas formas, elas têm aí o mesmo princípio, mas até onde eu sei, por enquanto, são 18 caminhos. Eu não procurei mais. No caso do arranjo, eu conheço esses dois caminhos, fazer sem a fórmula e com a fórmula. E no caso de combinação, eu sei que existem outros caminhos, mas o que eu vou trabalhar com vocês é só com a fórmula. Pergunta, gente. Não? Posso avançar? Então, a gente já fez o arranjo simples sem a fórmula e agora com a fórmula. E agora a gente vai ver combinação, que é o último conceito que a gente vai trabalhar. E no caso de combinação, eu só conheço com a fórmula. O formato é o mesmo, combinação NP. N é o universo, P é a parte. E na fórmula, a gente tem lá o N fatorial na parte de cima da fração, P fatorial que multiplica N menos P fatorial, no parênteses, N menos P, e fora do parênteses, o fatorial multiplicando. Então, essa é a fórmula de combinação. Tá claro aí, gente? Então, posso mudar de página? Alguém quer fazer pergunta? Então, vamos lá.
Qualquer coisa é só interromper. Eu vou usar os mesmos números e aplicar na fórmula agora, tudo bem? Aí, ó, a gente, em vez de fazer arranjo, a gente está fazendo o quê? Combinação. 8 elementos, 8 indivíduos, combinados 2 a 2. Mas só que agora é uma combinação simples. E na fórmula, a gente tem o n fatorial. Quem que é o n fatorial? O n é o 8. Então, fica 8 fatorial, que divide, não é? Ele é dividido por p fatorial. P fatorial é 2. 2 fatorial, que multiplica n, que é 8, menos p, que é 2, fecha parênteses, fatorial. Isso que eu fiz agora é a simples substituição. Eu substituí na fórmula os valores de n e os valores de p. Substituição correta, compreendida? Então, eu vou prosseguir. Dentro do conceito algébrico aritmético da matemática, a gente, de novo, vai fazer a operação prioritária. Nesse caso, a operação prioritária, ela está determinada pelos parênteses, não é? Então, 8 fatorial, 8 fatorial, dividido, o 8 está no numerador, toda a parte de baixo é denominador da fração. Então, o valor do 8 está sendo dividido por tudo isso que está aqui embaixo da fração. Então, o 2 fatorial eu ainda não opero, porque eu tenho parênteses para resolver. Dentro do parênteses, a gente tem o quê? 8 menos 2. 8 menos 2 vai dar 6. Aí, como não tem mais conta nenhuma para fazer dentro do parênteses, o parênteses cai. E fora do parênteses sobrou quem? O fatorial. Tá claro aí? Eu só fiz o parênteses, o resto eu só copiei. Tudo bem? Vou prosseguir. Aí, divisão de fatorial, ela tem o mesmo princípio do que a gente já viu na aula passada. A gente fez algumas continhas de divisão de fatorial. E aqui, como a gente está trabalhando com fração, e a melhor forma de trabalhar com fração de forma primária é trabalhar com a simplificação delas. Se a gente trabalha com a simplificação da fração, o que acontece? A gente tem números menores e fica mais fácil de operar. Então, vamos lá. Na parte de cima, eu vou abrir, né, o numerador até o maior número do denominador. A gente tem 2 números no denominador, o 2 fatorial e o 6 fatorial. Então, eu vou abrir o 8 fatorial até o 6 fatorial, como nós já fizemos na conta da fórmula do arranjo. Então, abrindo o 8 fatorial, é o 8 que multiplica 7, que multiplica 6 fatorial. Então, como eu falei para vocês, a gente abre até o maior número do denominador. E no denominador eu só vou copiar aqui, 2 fatorial e 6 fatorial. E a gente começa o quê? A trabalhar a simplificação. Quando a gente trabalha o 6 fatorial na parte de baixo da fração, com 6 fatorial na parte de cima da fração, 6, duas grandezas iguais, uma dividida pela outra, dá 1. Então, 6 fatorial dividido por 6 fatorial, 1. Então, a gente tem lá 8, que multiplica 7, que multiplica 1, que é o resultado da simplificação. E na parte de baixo, sobrou o 2 fatorial.
O 2 fatorial é 2 vezes 1. Eu explodi o 2 fatorial. Então, a nossa conta ficou como? A gente pode trabalhar simplificando, ou a gente pode trabalhar fazendo a multiplicação aqui. Tanto faz. Eu acho que é legal trabalhar a simplificação para a gente treinar cálculo mental, né? Mas aqui eu vou treinar a tabuada. E treinar a tabuada, em tese, quase todo mundo tem mais treino de tabuada do que treino de simplificação. Mas, e por termos mais treino de tabuada, aqui na aula a gente tem o quê? Maior produtividade. Mas se a gente tivesse com um pedaço de papel na mão, às vezes seria mais interessante que a gente estivesse fazendo a simplificação. Mas também aí é da estratégia de cada um. 8 vezes 7, a gente já viu que dá 56. 56 vezes 1, 56 mesmo. E aí, dividido, 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, 56 dividido por 2, 28. E aí encerrou, né, a nossa combinação. O nosso arranjo 82, ele dava lá, que número mesmo? 56, não é? O nosso arranjo 82 dava 56. A nossa combinação 82, ela dá 28. Então, a gente fez arranjo sem a fórmula e com a fórmula, e agora a combinação com a fórmula. Perguntas aqui, gente? Está dando para acompanhar? Se não tiver claro, é só perguntar, fica à vontade. Como eu sempre falo, podem me interromper a qualquer tempo. Então, eu vou prosseguir. Exemplos aplicados. Né? Então, onde que a gente pode estar utilizando aí o arranjo simples e combinação simples? E como? Fagner tem aqui um comentário. Esse C e o A que fala, sim, o C, no caso, o C é abreviatura ou símbolo de combinação na fórmula. E o A, na fórmula, é o significado de arranjo. Então, tem o ANP e o CNP. Quando a gente faz o ANP, é uma operação de arranjo. Quando a gente faz o CNP, é a formulação da combinação. Então, vamos trabalhar agora esses dois conceitos de forma aplicada. Primeiro, arranjo. Isso aqui é uma questão que caiu numa avaliação, eu estou trazendo para vocês. Quantas palavras combinadas em qualquer língua do planeta? Isso foi como o autor escreveu, mas combinações de letras são mnemônicos, não é? São mnemônicos. Então, a gente poderia estar perguntando quantos mnemônicos a gente pode fazer com 4 letras distintas da palavra contagem. Então, quantas palavras combinadas em qualquer língua do planeta, de 4 letras distintas, podemos formar com as letras da palavra contagem? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem um arranjo de... Quantas letras tem a palavra contagem, que é o nosso universo? 8. Então, é 8, 4. Eu vou diminuir aqui. 8. Como que vocês querem fazer esse arranjo 8, 4?
Vocês querem tentar fazer? Querem usar fórmula? A gente pode fazer pelas duas formas, não é? Então, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem esse arranjo 8-4. Quem se sentir mais à vontade de fazer pela fórmula, faz pela fórmula. Se achar mais à vontade de fazer sem a fórmula, faz sem a fórmula. Vou colocar Poderia colocar um timer aqui de 3 minutos. Mas eu vou usar o ponteiro do relógio aqui do computador. Alex já respondeu um número. Vamos ver aí as outras respostas. Foi rápido. O Alex fez em, se não me engano, 1 minuto. Segundo minuto de tempo. Um segundo número de resposta aí. Esse segundo número é diferente. Quem consegue uma terceira resposta aí? Ó, passou um minutinho a mais, eu vou já desenvolver. Tudo bem? Vamos lá. Gente, ó, sem a fórmula, não é? Eu tenho uma posição que multiplica a outra. Até quantas partes? 4 partes, né? Eu tenho o 8, que é o todo, e o 4, que são partes. Então, eu estou multiplicando aí 4 pedaços. Então, se eu tenho 4 pedaços, então, de novo, a gente começa pelo todo, que é 8, que multiplica o próximo número, porque na hora de escolher são 7, que multiplica o próximo número, que é 6, porque diminuiu mais 1, e depois multiplica por 5. E se a gente fizer essa continha,
Quem não fez, confirma que esse número é o número... O resultado dessa multiplicação, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Fagner endossa o número que ele já colocou. Alex também. Então, é isso mesmo, ó, 1680. Isso sem a fórmula. Agora, fazendo pela fórmula. Então, para quem anotou a fórmula, a gente tem no numerador o n fatorial. Quem é o nosso n? É o 8 fatorial. E no denominador, na parte de baixo, a gente tem o quê? O p fatorial. Não, o n menos p fatorial. O n é 8 menos o p fatorial. O p é 4. Fecha parênteses, fatorial. Tá claro isso, gente? A substituição da fórmula. Na parte de cima, n fatorial. Na parte de baixo, é o n menos p fatorial. Então, continuando aqui. A substituição foi feita, o que eu vou fazer? Parênteses primeiro. Então, a parte de cima, eu copio, e a parte de baixo, eu opero. 8 menos 4 vai dar 4 fatorial. Tudo bem? E na dica que foi dado na aula passada e confirmada hoje, então, esse 8 fatorial, eu vou abrir até o 4 fatorial. Vai ficar 8, que multiplica 7, que multiplica 6, que multiplica 5, que multiplica 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial. Se a gente simplifica o numerador com o denominador, 4 dividido por 4, 4 fatorial dividido por 4 fatorial, vai dar 1. E na parte de cima, vai sobrar 8, 7, 6, 5, vezes 1. Então, aí, de novo, vai dar o mesmo número, 1680. Então, são dois caminhos, não é? Mas para chegar no mesmo lugar, não tem diferença. Tá claro essa aplicação aí, gente? De um arranjo? Então, da palavra contagem, que tem 8 letras. Então, aí são 8 letras distintas, né? Como está falando aí. Não tem aquelas letras que se repetem. Como... Acho que foi Fagner que deu uma pesquisada e encontrou a história das letras repetidas, né? Então, esse aprofundamento a gente não vai fazer. Mas, com certeza, a contagem não é a mesma. Bem? Osso, O-S-S-O, tem 4 letras igual a palavra amor, mas a quantidade de combinações da palavra osso é bem menor do que as combinações da palavra amor. Em amor, a gente tem 24 mnemônicos distintos. Na palavra osso, a gente vai ter 24 combinações, mas várias delas vão ser repetidas, e aí a quantidade, então, é menor. Mas isso a gente não vai ver, só estamos comentando, como o Fagner deu uma pesquisada, ele encontrou isso, né? Então, a gente viu uma aplicação de arranjo. Agora, um outro conceito aqui, uma outra aplicação, não é? Arranjo ou combinação. Aí, o exercício ele é proposto dessa forma. No time de basquete, são 5 jogadores a serem escolhidos em 12.
seleção que vai para uma competição é de 12 atletas, mas o número de atletas que entram dentro da quadra num jogo de basquete são 5. Se considerarmos que a ordem dos jogadores importa, então isso é um arranjo. Agora, como os atletas jogam em qualquer posição, a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, na hora de aplicação, é combinação. Então, trazendo aqui para a aplicação, qual a reflexão que a gente deve fazer? Não é? Se é arranjo ou combinação. Então, a gente escolheu 1, 2, 3, 4 e 5. E troca um só elemento de ordem. Eu vou trocar lá o 3 com o 2. Então, eu trouxe o 3 para a posição do 2 e o 2 na posição do 3. Então, os números escolhidos são 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer de conta que esses números são os números das camisetas dos atletas escolhidos. E depois a gente tem o quê? 1, 3, 2, 4 e 5. Então, nesse caso, se o time ele é o mesmo, então a gente tem uma situação de que a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, é uma combinação. Agora, se a ordem importa, ela é um arranjo. Por exemplo, a gente poderia ter as mesmas 12 pessoas numa fila de banco. E a gente escolhe 5 desses 12 na fila de banco. Né? Se o José ele vai ser atendido antes do João, é diferente de João ser atendido antes de José. Então, nessa situação, separei 5 pessoas da fila do banco. Troquei o José com o João. E aí eu analiso. A ordem importa? Na fila do banco, a ordem importa. Então, é arranjo. Se a ordem não importa, como nesse caso do basquete, a fila é a mesma, então o que acontece? É uma situação de combinação. Está claro aí como distinguir se é arranjo ou combinação? A chave é se a ordem importa ou não importa. Se a ordem não importa, combinação. Se a ordem importa, é arranjo. Então, numa fila de banco, se eu sou atendido antes de uma pessoa, ou uma pessoa é atendida antes de mim, isso já significa que a ordem ela tem importância. E se a ordem tem importância, é um caso de arranjo. Tudo bem? Podemos fazer contas agora? A gente vai fazer as duas contas para finalidade de exercitar, mas a proposta desse exercício é uma combinação. Quando a gente separa de uma delegação de 12 atletas, 5 para colocar em campo, né, o conjunto de atletas que está dentro do campo é o mesmo, trocando a posição desses indivíduos ou não. Sempre é o mesmo grupo de 5. Por exemplo. Então, quando que é arranjo, quando que é combinação. Aí, sendo arranjo, continua sendo arranjo 12-5. Sendo combinação, é uma combinação 12-5. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar o quê? 5 minutinhos para vocês resolverem aí essa situação de arranjo, uma conta por arranjo e uma conta por combinação. Então, tentem fazer. Eu vou buscar o cronômetro, só para que eu me oriente aqui. Pronto, voltei. Aí eu vou colocar para rodar.
Rodando aqui o cronômetro. Quando resolverem aí, podem responder aí A igual a tanto e C igual a tanto. O arranjo, no primeiro caso, é igual a tanto, e a combinação, também o resultado vai ser um número só. Arranjo igual. Arranjo igual e combinação igual. Três minutos. Um minuto para acabar.
5 minutos. Vocês querem mais tempo ou podemos começar a resolver? Alguém quer mais tempo? Ou vamos para a resolução? Mais um minuto? Tá, vou pôr. Um minuto. R$ 3.000.000, no caso do Fagner, é 199 mil. Vamos lá. No caso do arranjo, ó, já armei sem a fórmula, 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes... São 5 posições, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Até o 8. Quanto que dá isso, gente? Para quem não armou e só está com a calculadora na mão, faça uma continha aí. 12 vezes 11, que multiplica 10, que multiplica 9, que multiplica 8. Quanto é que dá? R$ 95.000. Alex, 95.000. Então, essa resposta é 95.000. Ah, você não usou posições, você abriu até o 5, né? Entendi. 95.040. Espero que tenha clareado agora. E no caso do arranjo? Aí eu só sei fazer usando a fórmula. Vai ficar 12 fatorial, que divide P fatorial, que é 5, que multiplica 12 menos 5 fatorial. Eu vou fazer o parênteses. 12 fatorial, que divide o quê? O 5 fatorial. Dentro do parênteses eu tenho 12 menos 5, que vai dar 7 fatorial. Opa, 7 fatorial. Igual. Vou colocar o pontinho aqui só para
deixar claro que é uma multiplicação. Vocês querem fazer daqui para frente? Querem um tempinho ou eu posso continuar fazendo? Vou fazer, então. Olha lá. A parte de cima eu vou abrir, né, o 12 fatorial até o maior número do denominador. O maior número do denominador é o 7. Então, vai ficar 12, que multiplica 11, que multiplica 10, que multiplica 9, que multiplica 8, que multiplica 7. 7 fatorial. Então, vai ficar divide 5 fatorial, que multiplica 7 fatorial. A conveniência disso é justamente o caso da simplificação, não é? Então, o 7 fatorial em cima da fração dividido pelo 7 fatorial embaixo da fração dá 1. Então, vai ficar o quê? 12, que multiplica 11, que multiplica 10, que multiplica 9, que multiplica 8. 7 fatorial dividido por 7 fatorial é 1. Como é uma multiplicação por 1, a gente nem precisa escrever, porque o número 1 é um elemento neutro da multiplicação, ele não altera o resultado. Aí na parte de baixo vai ficar o 5 fatorial. Esse 5 fatorial eu vou abrir. 5, que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2. E nem vou colocar 1, porque o número 1 é o elemento neutro da simplificação. Tá claro até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Explicando de novo. Então, o 12 fatorial, eu estou nessa linha aqui, ó. Tudo bem? Então, o 12 fatorial eu abri até o 7 fatorial. A parte de baixo, o que aconteceu? Sobrou 5 fatorial e o 7 fatorial. Como a parte de baixo eu tenho um 7 fatorial dividido por um 7 fatorial, o que acontece? Eu simplifico. 7 fatorial dividido por 7 fatorial dá 1. Não é? Porque quando a gente substitui, da onde surgiu esse 7? Do 12 menos 5. Né? O 12 é o N, que é o todo. O 5 é a parte, não é? Que é o P. 12 menos 5 dá o 7 fatorial. E aí, no denominador, ficou 5 fatorial e 7 fatorial. O 7 fatorial é a nossa referência de até onde a gente vai abrir o quê? O numerador. Então, esse numerador 12, 11, 10, 9, 8, 7 fatorial, parei aí, não precisa abrir mais. Todo mundo sabe que no caso fatorial, se continuar abrindo, vai dar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não é? O 12 aberto inteiro. Mas, por conveniência, é abrir até o 7. Então, eu vou ficar com 7 no numerador e 7 no denominador. Então, um dividido pelo outro dá 1. O número 1 é elemento neutro na multiplicação, então não altera o resultado. Então, o que sobrou na parte de cima? 12, 11, 10, 9, 8. O 7 virou 1. E na parte de baixo, o 5 fatorial ficou 5, 4, 3, 2, 1. Clareou aí, Fagner? Ok. Gente, agora eu não vou fazer multiplicação, eu vou fazer a simplificação.
Eu tenho 12. Se eu simplificar o 12 por algum número de baixo, eu vou escolher esse 12 dividido por quanto? Por 5, por 4, por 3 ou por 2? Posso simplificar o 12 por qual desses números para dar uma conta redonda? Eu quero simplificar numerador com denominador. Então, eu quero fazer uma divisão pelo número de cima, o número de cima dividido pelo número de baixo da fração. Então, qual é a sugestão de vocês? Eu vou dividir esse 12 por 5? Ou eu vou dividir esse 12 por 4? Ou vou dividir esse 12 por 3? Ou vou dividir esse 12 por 2? O que vocês acham mais fácil de fazer? Mais fácil ou melhor? O Fagner sugeriu 4 e a Aida por 2. Por que vou dividir antes da conta? Porque numa fração, Alex, a simplificação ela faz com que a gente trabalhe com números menores. E se a gente trabalha com números menores, a chance de erro é menor. Agora, se eu já trabalhar a multiplicação no numerador e a multiplicação no denominador, vou ter dois números grandes. Esses dois números grandes aumentam a nossa chance de erro na divisão de um número grande dividido por um outro número grande, por exemplo. Então, é melhor trabalhar simplificando. É a minha sugestão. Tudo bem, Alex? Agora, numa prova, né, como essa virtual, vocês estão com a calculadora na mão, então pode multiplicar, é só manter a atenção e concentração, multiplica e faz a divisão com a calculadora. Mas se vocês estivessem num concurso, a minha sugestão é que vocês se habituem a simplificar. Então, voltando para a questão da simplificação, o Fagner sugeriu a divisão por 4 e a divisão por 2. Na verdade, esse 12 ele pode ser simplificado por 4, por 3 ou por 2. Tanto faz. Se a gente está mais habituado, a gente pode simplificar pelo número maior. Mas aqui, vamos fazer uma divisão por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Então, o que vai acontecer? 12 e 2 a gente já usou, né? Então, falta olhar aí o 11, o 10, o 9 e o 8, o 5, o 4 e o 3. O 12 dividido por 2 eu já fiz. Tá aqui. Agora, o 11, ele é um número primo, então não tem como simplificar. Vou copiar. O 10, eu posso dividir por qual? Por 5, por 4 ou por 3? Estou simplificando. Por 5. Juliana também por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Então, o 10 e o 5 eu já utilizei. Agora, a gente vai para o próximo número, é o 9. Esse 9 eu simplifico por qual? Por 3. Não é? 9 dividido por 3 dá 3. Tudo bem? Então, a gente já usou o 12 dividido por 2, o 11 a gente copiou, o 10 dividido por 5 deu 2, o 9 dividido por 3 deu 3, e o 8, ele sobrou. Ele não vai ser simplificado. Então, qual que é a tabuada que a gente vai utilizar agora? Essa daqui. 6 vezes 11, vezes 2, vezes 3, vezes 8. Essa é a conta que a gente vai fazer. Então, a simplificação poderia, sim. Eu prefiro, né, simplificar pelos números maiores. Tudo bem? A gente pode fazer aqui de novo pelos números maiores. E aí a gente agiliza e melhora a simplificação. Porque esses números, apesar... o maior número é o 12.
E se a gente simplificar sempre pelos maiores, a gente vai ter números menores para fazer a multiplicação. E vamos só terminar essa multiplicação e depois a gente faz novamente, simplificando pelos números maiores. 6 vezes 11, 66. 66 vezes 2, 132. 132 vezes 3, 396. 396 vezes 8, vocês que estão com a calculadora na mão aí, deu quanto? R$3.168. Ok. Então, temos 3 respostas, 3.168. Ok? Essa 3.168, tá? 68. Agora, eu vou copiar isso daqui de novo, essa parte, e vou copiar para a próxima página, e a gente faz a simplificação aí pelos números maiores. Tudo bem? E vai dar a mesma conta. Aí vai ser como que é? Da prática de cada um de vocês, né? Aqui no virtual, acho que não tem problema nenhum de Gente, desse ponto agora, simplificando pelos maiores, tudo bem? Então, 12, o maior divisor do 12 é o 4. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Tá claro aqui? Doze por 6, porque você já está multiplicando embaixo 3 por 2 e dividindo por 6, Juliana? Porque eu estou fazendo a simplificação pelos números visíveis, não é? Então, o 12 dividido por 4, 12 dividido por 4, que é o maior número visível. Tudo bem? Então, 12 dividido por 4 deu 3, usando os maiores. Mas esse teu raciocínio não está errado, ele está correto. Eu poderia, numa só forma, já eliminar o 3 e o 2 da divisão e simplificar por 12. Essa é uma outra forma, sim, com certeza. Mas eu vou simplificar agora pelos números visíveis. Então, 12 dividido por 4 deu 3. O 11 é primo, ele não simplifica. Aí, o 10 dividido por 5 dá 2, que é o maior. O 9 dividido pelo maior é o 9 dividido por 3, que dá 3. E aí, de novo, sobra o 8. É isso? 12 por 4 dá 3. 11 eu copiei. O 10 por 5 dá 2. Depois, o 9 por 3 dá 3. Dá para fazer o 8 por 4. O 8 dividido por... Não, perdão, o 8 dividido por 2 dá 4. Então, é essa conta que a gente vai fazer agora. Então, 3 vezes 11, 33. 33 vezes 2, 66. 66, 3 vezes 4, 12. E se vocês usarem aí a calculadora, 66 vezes 12, vai dar o 3168. Correto? 792. 792? Então, por que não deu certo? A gente errou na página anterior. É isso? Tinha que dar o mesmo número. Doze por 2, 6. 11 eu copiei. O 10 por 5, 2. O 9 por 8, 3. Seria o último, professor, o 8 que a gente não fez, o último,
que a gente deixou de lado? Não, o 8 a gente dividiu por... Ah, a gente deixou de lado? Foi isso? Ó. De novo. 12 por 2. Deu 6. Copiamos o 11. Depois, o 10 por 5. Deu 2. O 9 por 3. Aí, o 8 não tinha pelo que simplificar. Sim ou não? Deixa eu fazer O mesmo aqui. pensamento que o Fagner, pelo 4 também. Então, a ordem da simplificação, ela 12, 11, 10. Estou escrevendo agora, só para 5, 4, 3 e 2. Tudo bem aí, gente? 12, 11, 10, 9 e 8. Então, a gente fez 12 por 2, deu 6. Copiamos o 11. Depois, o 10 por 5, deu 2. Certo? Depois, o 9 por 3, deu 3. E 8 não tem por... Ah, o 8 dá para simplificar por 4. Tá certo. Ó. A gente não fez a simplificação pelo número 4. Esse aqui que está o erro. O 8 dá para simplificar por 4, que dá 2. Achei o erro. Tá claro, gente? E aí, o que sobrou? 6 vezes 11, 66. 66 vezes 2 é 132. 132 vezes 3 dá 394. 394 vezes 2, 96. 396. 396 vezes 2, 792, 792. que é o número que deu na página seguinte, certo? 792, bateu. Então, tinha um erro de simplificação na anterior. Tá claro aí, gente? Então, a gente reviu, né? A gente fez das duas formas. No caso da matemática, gente, todo concurso ou toda prova, ela é planejada para que vocês façam uma conta até 2 vezes. Tudo bem? Vou só seguir esse caminho que a Juliana colocou. Gente, ó, tem que dar o mesmo número. Estou simplificando. 12, eu vou dividir por 6, que é o 3 vezes 2, que vai dar 2. Então, o que sobrou? O 11, que não tem divisor. Depois, o 10 por 5 dá 2. Não é? Já usei o 12 por 6. Já usei o 11, já usamos o 10 por 5. E agora, o 9 eu vou copiar e dividir o 8 por 4, que vai dar 2. É assim que você faria, Juliano? Professor, eu ainda ia. Eu, na minha cabeça, eu fiz errado, porque no 9 eu ainda ia fazer ele por 3. Eu não ia copiar ele. Então, é porque você usou 3 vezes 2, né? 6. Se ele já foi utilizado, 12 dividido por 6 deu 2, a primeira conta que você fez. Entendi. Tudo bem? Aí, ó, fazendo por partes. 2 vezes 11, 22. Tudo bem? E aí, 2 vezes 9, 18. Multiplicado por 2. Então, 22 que multiplica 18 vezes 2, que dá 36. Igual. Quanto que dá 22 vezes 36? 792. Não é isso?
Isso. Então é isso, a gente exercitou um pouco aí o quê? A contas, com certeza, mas também a aplicação. E espero que tenha ficado claro quando que a gente utiliza o arranjo e quando a gente utiliza a combinação. Então, a gente está indo aqui para o resumo da aula de hoje já. E a gente fecha o conteúdo. E toda vez que for número primo, eu desço ele. Eu copio. Isso, porque não tem divisor, né? Tem um Entendi. comentário do Alex aqui. Se perdeu há muito tempo, vou ter que rever essa parte novamente, sem problema. O que a gente fez aqui, Alex? Simplificação, não é? O problema aqui da simplificação no virtual, por exemplo, eu não tenho uma lousa, né, magnética aqui para poder fazer a conta para vocês. Então, eu estou indicando aqui que vou dividir, simplificar, né, o 12 por 4, por exemplo, né? Então, isso precisa estar anotado. Se eu já usei o 12 e já usei o 4, então eu vou utilizar um número. Então, a gente fez 3 tipos de simplificação, Alex. E a gente tem que usar todos os números. A primeira vez que a gente fez, que foi nesse caso aqui, eu esqueci de utilizar o 4. Por isso que deu aquele número 3168. Aí, o 3168 dividido por 4 vai dar o 792. Mas a gente exercitou aqui simplificação de 3 formas. A minha sugestão é que, num concurso, vocês simplifiquem, porque aí sempre vocês vão trabalhar com tabuadas de números menores. E isso que a Juliana ressaltou dos números primos não tem divisor, né? Os 2 números divisores de um número primo é ele mesmo, e o 1. E dividir por 1 não altera o resultado, né? Mas, na proposta lá do desenvolvimento pessoal, para tudo na nossa vida é importante ver e rever. A primeira vez que Professor, eu Oi? posso dar uma dúvida com o senhor? O Pode? senhor tinha dito que ia abrir uma prova próximo do feriado, né? Uma terceira prova, não foi? Na última aula? Então, eu atrasei um pouco, eu vou abrir entre hoje e amanhã, Juliana. Ah, tá bom, professor. Obrigada. Né? E aí, no caso, a gente já... por que eu deixei para hoje? Porque agora a gente, nessa terceira prova, exercita todo o conteúdo. E aí eu posso, na conclusiva dessas 30 questões, escolher 10, né, para a conclusiva. Tudo bem? Ok. Então, por isso que eu resolvi deixar para hoje, entre hoje e amanhã. Então vai cair todo o conteúdo, geralzão. Isso, até agora. Em tese, né? Porque se eu resumo 30 questões em 10, o que acontece? Talvez alguma coisa não seja contemplada. Mas eu vou tentar contemplar 10 conteúdos, pelo menos. Tudo bem? Mas o que acontece? Ó? A gente concluiu o conteúdo hoje, a semana que vem e a outra é só exercício. Tudo bem? É esclarecimento. Então, a gente vai ter aí tempo, né, de esclarecer coisas na semana que vem e na outra. Aí, dia 21 é a última aula de esclarecimento e depois, dia 28, já é a avaliação conclusiva.
Então, mas eu acho que a gente tem 2 semanas aí para se preparar, Juliano. Espero que seja um tempo. Quando o planejamento flui melhor, eu sempre consigo trabalhar 2 semanas de revisão. Agora, 1 semana de revisão também é um bom prazo, mas dessa vez deu certo. 2 semanas de revisão até o dia 28. Duas. Dá o prazo? O senhor vai dar prazo nesse daqui? Como prazo? A 3? A de abertura e fechamento? Assim, eu devo dar umas 2 semanas. Tá bom, professor, obrigada. Entre hoje e amanhã é a data de start e depois, mais uns 15 dias, é a data de fechamento. Certo? Então, resumo da aula de hoje. A gente reviu, né, arranjo simples da aula passada. Já trabalhamos de forma aplicada e espero ter deixado claro aí quando que a gente utiliza, quando a gente aplica o arranjo, e a gente exercitou combinação simples na fórmula. E também espero ter deixado claro quando é que a gente utiliza o conceito de combinação simples. Então é isso, aí a gente finaliza o conteúdo e agora avaliação da aula de hoje. Essas daqui são as perguntas que eu tenho utilizado como base, mas se vocês tiverem outros comentários, fiquem à vontade. A Juliana dá sorte de estudar o que vai cair, é isso, Juliana? Eu entendi o teu comentário? Não? Não, é que o senhor falou que às vezes o senhor tudo que tem, né, não tem como ser contemplado todas as matérias. Aí eu vou e estudo justamente aquela que não foi contemplada. Ah, tá. Acontece. Acontece. Eu já fiz uma... Eu me lembro nas primeiras provas que eu tirei 0, eu estudei tudo que não consegui estudar 100% na matéria e 100% do que estudei não caiu. Já aconteceu na minha vida isso. Mas espero que não aconteça com vocês, né? Porque aí é 2 para 1, né? De 30 questões, eu vou escolher 10. Alguma curiosidade de hoje, gente? Incorporaram algo que vocês contariam para alguém? Ou podem tecer críticas, fiquem à vontade. A Aida irá rever outras vezes essa aula, que bom, ela vai... espero que suba rápido, né? Tem atrasado um pouco aí a verificação do vídeo, mas, em tese, para quem acessar amanhã, o vídeo já está disponível. E espero que as questões amanhã também estejam disponíveis. No máximo será depois de amanhã, quinta-feira. Então, ver e rever é importante. Tá, foi só simplificação, Alex. Se você fizer anotação no teu caderno, não é? E você escrever no formato de fração, e toda vez que eu estiver falando sobre, estou simplificando o 12 por 4, deu 3, aí você anota. Né? Depois o 10 por 5, dá 2, você anota. O 9 por 3, aí todos os números da simplificação precisam ser utilizados. A primeira vez que eu simplifiquei, eu esqueci um número, por isso que deu um número alto. Mas depois que a gente retificou, a gente reviu mais 2 vezes, né? E o meu conselho agora é que a gente está mais
Não simplificou, Juliana? A gente, como que é? Anotando, a gente está mais acostumado. Eu prefiro também anotado. Tá, então reveja, Alex, por favor. Por exemplo, ó, para quem tem um tempinho agora, para a gente exercitar novamente, ó, faz uma barra, em cima da barra escreve 12, 11, 10, 9 e 8. Embaixo da barra, né, escreve 5, 4, 3, 2. Aí, passa um risco no 12 e no 4. Vocês estão simplificando o 12 dividido por 4, que dá 3. Em cima do 12 dividido por 4, vocês escrevem em cima do 12 o número 3. O número 11 não simplifica. Aí vocês podem riscar o 10 com 5. 10 dividido por 5 dá 2. Em cima do 10, escreve o 2. Depois o 9 com o 3. Risca o 9 e o 3. Em cima do 9, escreve o número 3. Depois sobrou o 8 simplificado por 2. 8 dividido por 2, que dá 2. Tudo bem? Aí o que sobrou? 3, 11, 2, 3, 2. E quando a gente faz essa multiplicação, vai dar o quê? O 7, 9, 2, não é isso? 3 vezes 11, 33. 2 vezes 3, 6. Depois sobra o 2. Então, 33, 6 vezes 2, 12. 12 por 33. Aqui, a gente fez um outro exercício de simplificação. Espero que no ver e rever as coisas fiquem mais claras. Mas aí, por exemplo, se não ficou clara, a semana que vem, esse pode ser um ponto que a gente vá se dedicar para rever e bem fazer, para não deixar ninguém preocupado. Professor, se ao rever as matérias a gente sente dúvida, a gente pode pedir, o professor, o senhor pode rever aquela matéria de tal dia? Com certeza. Então, a ideia é, você está revendo a aula, e aí você me dá um toque, e aí eu acrescento na próxima aula esse conceito que você pediu, é isso? Ok, sim, podemos. Se vocês fizerem isso, para mim, melhor até. Porque aí eu já vou direto no ponto. Então é isso. Vocês podem continuar perguntando. Eu agradeço aí a participação, né? E o que eu estou fazendo agora? Encerrando a gravação. Mas